Olá, graça e paz, tudo bem? Boa noite. Muito bom estarmos juntos aqui em mais um Promessas de Esperança. Brigadão de permitir a nossa entrada aí na sua casa. Já dá o seu like, o seu comentário, compartilha esse link, distribui aí na sua rede de relacionamento, chama mais pessoas para estarem com a gente. Você que vai assistir depois, graça e paz, um abração para você também. E deixa também o seu comentário, não importa o horário, o dia, o local que você esteja assistindo e compartilhando esse conteúdo, legal? Hoje a gente vai refletir sobre o tema conhecido ou família? É uma pergunta, conhecido ou família? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente volta para refletirmos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou ler os versos 19, 20 e 21, em nome de Jesus. Acompanha. Então, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa do aperto. E foi-lhe contado por alguns que disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. E respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa leitura, pela palavra, obrigado por essa porção do Evangelho. Fala conosco, Senhor, nessa hora e nos dá instrução e ensinamento através desse texto. Em teu nome, para a tua glória, honra e louvor eu oro. Amém. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, nós somos informados que tem ali uma grande multidão. E essa grande multidão está ouvindo os ensinamentos, os discursos de Jesus. E os discursos vão evoluindo, vão caminhando, até que a gente chega nos versículos 19, 20 e 21, que para muitos até hoje é um texto polêmico. Muitos entendem e olham para esse trecho da Escritura como um texto polêmico. E por que polêmico? Muita gente, muitos críticos, leigos, teólogos, historiadores, ateus, gente da fé, muitos fazem basicamente a mesma crítica. Jesus foi seco, foi áspero, foi grosso com a sua mãe. Por que é que ele tratou a sua mãe e falou com ela daquela forma? Ou por que é que ele falou a respeito dela? Porque a mãe, os irmãos estavam fora, estavam afastados ali do centro onde ele pregava. A multidão o rodeava, muita gente se apertando ali para ouvir. Então, a polêmica que se quer atribuir ao texto tem a ver com isso. Tem a ver com as palavras, com o comportamento de Jesus naquele momento ao receber a informação. Ó, tua mãe, teus irmãos querem ver-te, eles estão aí. Mas na real, se a gente for pensar honestamente, não tem polêmica nenhuma aqui nesse texto. Se você pensar em Maria, ela é uma super mulher agraciada por Deus. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, o Deus eterno, o Deus não gerado que se encarna para ser gerado como homem através de Maria. Maria, ela teve o privilégio de ser a primeira a ouvir o choro desse bebê, a voz do Salvador. Tanto é que antes dele nascer, ela tem o famoso cântico de Maria. Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na humildade da sua serva. Portanto, não tem polêmica aqui nesse texto. E a gente vai entender o que é que tem nesse texto.
Porque o pregador dos pregadores, Jesus Cristo, o pregador incomparável, ele não perderia uma oportunidade como essa. E aí Jesus dá uma aula simplesmente nessa atitude e comportamento dele. Você pode, você que é pregador, você que é pregadora e que está me ouvindo, você pode e deve, com muita disciplina, entrega, dedicação, esforço, estudo, preparar os seus sermões, as suas mensagens, as suas reflexões, mas tenha sensibilidade, entregue tudo isso a Deus, clame pela intervenção e a unção do Espírito Santo e não perca oportunidades. Se você estiver num momento que o momento trouxe improvisos, trouxe surpresas, esteja submisso, submissa à voz de Deus e pregue a palavra, mas sabendo aproveitar, e esse aproveitar, coloque entre aspas, aproveitar de forma edificante para a glória do nome dele as oportunidades que se apresentarem na sua jornada, no seu ministério. Porque aqui uma oportunidade rica se apresentou para Jesus. Ele tem uma grande plateia. E alguns homens trazem a informação para ele: sua família está aí. E aí a gente vai responder nesses 3 versículos: conhecido ou família? Porque você sabe que conhecido é só conhecido. Conhecido é uma pessoa que vai ter limites na sua casa. Conhecido é uma pessoa que não tem liberdades na sua casa, nem mesmo com você. Conhecido é uma pessoa que tem limites para tipos de brincadeiras que poderão ser feitas com você. Eu tenho familiares, gente que é mais chegado que irmão, que tem toda a liberdade para brincar comigo, para pedir coisas, para falar coisas, para se abrir, para errar, sem problema nenhum. Mas conhecidos não conseguem passar essa linha que delimita os relacionamentos emocionais, afetuosos, sentimentais, sociais, psicológicos, espirituais. Conhecido ou família? O que você quer ser de Jesus? Você quer ser família de Jesus ou apenas um conhecido? Aquela pessoa que aparece lá sábado de manhã, meio atrasado, vai num culto, nem vai todo sábado, vai de vez em quando, vai quando dá. Aquela pessoa que ela se aplica mais a ficar enxergando defeitos e criticando e falando e fica pelos corredores, fica pelos átrios, pelas calçadas, pelos salões sociais, fica nos ambientes da cidade quando encontra os irmãos, sempre com uma crítica, sempre falando mal, sempre destruindo. Isso é um conhecido. E o conhecido, como ele não é família, ele não tem intimidade, ele não conhece o bastidor, invariavelmente a chance dele estar falando coisas injustas, incorretas, inverídicas é muito grande, porque ele pensa que conhece. Ele pensa, ele tem certeza que ele domina, que ele sabe tudo. Ela acha que ela tem todas as informações, ela acha que ela tem toda a percepção, essas pessoas acham conhecidos que não são família. Então, o que você quer ser de Jesus Cristo? Ou o que você quer ser na grande comunidade, que é a comunidade formada por Jesus Cristo a partir do Evangelho? Família ou conhecido? Então, Jesus não deixa passar essa oportunidade. E aí, a primeira lição, os versículos 19 e 20. Então, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa do aperto. E foi-lhe contado por alguns que disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Primeira lição: cuidado. Defina bem quais são as suas prioridades.
Cuidado, defina o que é prioridade. Nós temos falhado nesse quesito. Nós, seres humanos, nessa geração apressada, pressionada, materialista, utilitarista, nós temos sido engolidos por prioridades falsas, erradas e equivocadas. O que é prioridade? Qual é a coisa mais importante a ser feita? Eu vou te falar de algumas coisas que estão derrubando as nossas prioridades porque a gente, sem perceber, prioriza coisas que não deveriam priorizar. Por exemplo, vídeos, memes, internet, celularzinho, que a pessoa está lá, a casa está pegando fogo, os filhos estão se esfaqueando, estou exagerando, está tudo acontecendo, mas a pessoa está lá no celular, num mundo paralelo, passando o feed dela e não para. E você sabe que o celular, quanto mais você passa o dedinho, conteúdos vêm, não para, aquilo não para nunca. Ai, que engraçado, ai, que tristeza, ai, que chato, ai, que triste. Então você tem memes, você tem vídeos, você tem notícias, você tem séries, você tem filmes, você tem um diagnóstico, você tem angústias, você tem tristezas, você tem amigos, você tem família. Observe que a lista que eu coloquei é uma lista que tem coisas fúteis, mas tem coisas importantes. Amargura, tristeza, um diagnóstico. Por exemplo, família. Família tem que ter prioridade. Família tem um grau de prioridade, mas Jesus está ensinando isso aqui. A família podia esperar. Quando eles vão falar, olha, a tua família está aí fora e por causa do aperto não consegue entrar. Eu e você, a gente olha e Jesus está ali pregando. Jesus sabia que a família dele estava lá. Ele abriu mão dos seus atributos, mas ele continua tendo os seus atributos. Se ele quisesse usar os atributos, ele usaria. Ele chegou a dizer, no momento de ameaça, no momento de próximo da cruz, olha, se eu quisesse, eu chamaria anjos, anjos e anjos, e eu sairia dessa situação, mas eu não quero. Então os atributos e o poder ele tinha, ele tem, ele sempre os terá. Mas a prioridade de Jesus ali era pregar, era ensinar, era ministrar. Então a família poderia esperar. E quando você pensa numa escala de prioridades, é isso mesmo. Em primeiro lugar, Deus. A família vem aqui embaixo. A família não está em primeiro, numa escala de prioridades. Na igreja que eu pastoreio, nós fizemos uma série temática que o tema foi prioridades. O que é que tem prioridade na sua vida? E refletimos sobre cada uma delas em 4 sábados. Portanto, prioridade. Cuidado com as prioridades na sua vida. Eu sei de um pastor, ele testemunhou isso na igreja que eu pastoreio. Ele pregava numa quarta-feira, há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, na época que tinha na TV brasileira o Show do Milhão com o Silvio Santos. Ele estava pregando num culto de quarta-feira, umas 20 pessoas na igreja, pouquinha gente. E aí a esposa dele no primeiro banco, ela estava impaciente e ela fazia caretas e bicos e falava entre os lábios, só movimentando, sem som, tipo assim, termina logo, acaba esse sermão, olha o horário. O pastor ficou tão indignado, o marido no caso, ele pôs a mão no bolso, pegou o molho de chave da casa dele e jogou nas mãos dela. Ele jogou, parou o sermão, olhou para ela e falou assim, eu sei o que você está querendo. Você quer ir para casa assistir o Show do Milhão. Pode ir embora e não atrapalhe o culto. A reação dele eu não teria. Eu ia suportar e ia depois ter uma DR em particular com a Rê.
Mas o mais interessante, o mais curioso da reação dele foi que a esposa pegou a chave, levantou e foi embora para casa. Assistir o show do milhão, que ela não podia perder o show do milhão. Portanto, prioridade. Você precisa ter uma escala de prioridades e Jesus aqui ele está dando esta lição. Ele está dando a lição da prioridade. O que é prioritário? O Evangelho de João, logo nos seus primeiros versos, Jesus ele vai responder: para isso eu vim. E o para isso eu vim eu vim para pregar as boas novas do reino. Ele tem uma missão, prioridade. Não abra mão da sua escala de prioridades. Não abra mão das coisas que são prioritárias. Conhecido ou amigo? Amigo conhecido ou família? Então, a tua família, para ser da família, você precisa de respeitar essa escala. A segunda lição, no versículo 21, e respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja, cuidado, não basta ouvir, é preciso praticar. A resposta de Jesus, que é o que dá a polêmica, quando o pessoal informa: a tua mãe e teus irmãos estão aí, Jesus ele fala: não, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra. Então agora vamos pensar um pouquinho aqui na polêmica. Jesus não foi grosso, Jesus não foi polêmico, nada disso. Você tem que lembrar e pegar as lentes do óculos da época e você precisa ter em mente, no coração, que naquela sociedade, mulheres, crianças, não tinham valor, não eram citados, ninguém falava, eram seres de categoria inferior naquela sociedade. Mas Jesus, no seu discurso, nas suas pregações, nas suas atitudes, Jesus ele demonstra amor, perdão, graça e igualdade para homens, mulheres, crianças. Ele valoriza, ele dá espaço, ele dá lugar. Tanto é que nessa audiência você tem muitas mulheres seguindo a Jesus. Então, quando Jesus fala a minha mãe, quando ele diz a minha mãe, ele está valorizando todas as mulheres que estão ali, todas as mães que estão ali. E os meus irmãos, ora, a mãe dele, no caso Maria, e os irmãos dele, a família dele, ele sabia que ouviam a palavra e que praticavam a palavra. Então ele está ampliando o leque, na verdade. Ele está dizendo, olha, a minha família, quem é a minha família? A minha família são aqueles que ouvem a palavra, prestam atenção na palavra, assimilam a palavra, conhecem a palavra e a praticam. Porque se você entende que neste livro está contida toda a vontade de Deus, que neste livro você conhece o Salvador do mundo, que neste livro você encontra respostas para os dilemas mais cruéis da sua vida, para as coisas mais insolúveis da sua vida. A pergunta é, por que você não lê esse livro? Por que você tem impaciência para ouvir esse livro? E mais crucial, por que é que você não obedece? Por que é que você não pratica? Queremos milagres. Queremos avivamento, queremos curas, queremos grandes eventos na comunidade, queremos grandes impactos na comunidade, mas e o relacionamento? E o conhecer? E o estudar? E o obedecer? E o praticar? Fica onde? Pessoas transformadas pelo Espírito Santo.
pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas impactadas pelo Espírito Santo, pessoas que beberam dessa água viva que faz com que você nunca mais tenha sede. São pessoas apaixonadas pelo texto, são pessoas apaixonadas pelo livro, são pessoas que entendem que o que está contido aqui é promessa viva, é um caminho de salvação. Eu não estou falando de ser apaixonado por papel, por couro, por capa, por encadernação, por Bíblia mais bonita ou mais feia no aspecto material. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do conteúdo eterno que está aqui, transformador, renovador, inspirador. Então, primeira coisa, cuidado com as prioridades na sua vida. Em segundo lugar, cuidado, não basta ouvir. É muito legal que você esteja aí agora ouvindo esta pregação, mas não basta ouvir, é preciso praticar. O ouvir é fundamental, Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, porque ouvir qualquer coisa o dia inteiro a gente está ouvindo. E às vezes fazemos escolhas por coisas muito ruins para serem ouvidas. Mas a fé genuína, ela brota, ela nasce ao ouvir a palavra de Deus. Esta fé que nasce, então agora, se ela nasceu, se ela é uma fé genuína, ela pratica, ela obedece. Eu termino lendo para você no último livro da Bíblia, Apocalipse, vai lá, no capítulo 1. Olha como o livro, que é a revelação das últimas coisas, a revelação, a conclusão da história como a conhecemos. Olha como ele vai terminar na sua introdução, no capítulo 1, o versículo 3. Abençoado, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você lê, você ouve, você guarda. E qual é o motivo, qual é a tese do versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse? O tempo está próximo. Portanto, você quer ser família ou conhecido? Conhecido nós temos muitos. A gente conhece muita gente. Provavelmente no Facebook você tem mais de, milhares de amigos. Eu não sei decorar o nome deles. E o Facebook faz com que eu os chame de amigos. Mas eu sei que não são amigos, são conhecidos. Amigos são poucos. Amigos mais chegados que irmãos, menos ainda. Agora, a minha família é minha família. A minha família é quem eu vou abraçar, é com quem eu vou contar na hora do aperto. A minha família, por mais problemas, lutas, divergências, conflitos que surjam na história, e surgem para todas as famílias, são ciclos e fases que cada um enfrenta. Quando tudo isso surge e acontece, mas de alguma forma o Espírito Santo nos dá a capacidade de rever, de reciclar, de perdoar, de pedir perdão, de receber perdão e de estarmos juntos, porque família é para sempre. Então você quer ser conhecido de Cristo ou família de Cristo? Você quer ser família? Abençoado, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras deste livro, porque o fim está próximo, muito próximo. Eu quero que você seja família e eu oro para que você seja família de Cristo, que é a família que Ele vem buscar para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Que me transformou e me deu uma direção.
O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Ora comigo agora, dê as mãos aí na sua casa, se possível, se você estiver em mais pessoas, se você estiver sozinho, puder dobrar os joelhos agora, faça isso com fé e ore juntamente comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela reflexão na Tua Palavra, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado, Deus de amor, porque nós temos a oportunidade, Pai, nós temos a possibilidade de sermos família Tua, na intimidade, no relacionamento, nas bênçãos, nas consequências, nas escolhas. Nos ajuda, Pai, nos fortalece a compreender cada vez mais o texto bíblico, a nos aprofundarmos, a termos paixão, amor por esse texto, mas acima de tudo, que aquilo que a gente alcança e compreende dentro da nossa limitação humana, mas que a gente tenha o bom senso, que a gente tenha a boa decisão de praticar aquilo que temos aprendido de Ti. Abençoa Teu povo, abençoa os Teus filhos, guarda-nos todos, guarda a Tua família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, abração e até o próximo Promessas de Esperanças. Paz.